Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora, eu diria. E se o nosso trabalho de todo dia, sabe, a nossa profissão, fosse uma das ferramentas mais poderosas para a gente crescer, para a nossa autocultura? Parece estranho, né? Porque a gente costuma ver o trabalho como, sei lá, um peso ou só um jeito de pagar as contas mesmo. Exato. Mas vamos explorar um pouco as ideias de um livro lá de 1914, olha só. Self-Culture Through the Vocation, de Edward Howard Griggs. Ele defende justamente isso, que a vocação, o nosso trabalho, é um caminho central para a gente se tornar mais sábio, mais realizado. É isso aí. A proposta do Griggs é dar um novo significado para o trabalho. Não é só ganhar a vida, sabe? É cultivar o caráter, servir a um propósito e até, olha que interessante, manter a sanidade mental. Ele nos convida a olhar para a nossa rotina de um jeito diferente, com uma base histórica e filosófica bem rica. E ele já começa dando um contexto, né? Na época dele, ali no início do século XX, já existia um interesse grande em educação vocacional, preparar as pessoas para o trabalho. Só que o Griggs já alertava para dois riscos. Um era transformar o trabalhador numa peça de máquina, né? Só produção. Sim. E o outro extremo também era um problema para ele. Aquela pessoa super culta, refinada, mas totalmente desconectada da vida real, incapaz de fazer algo prático de contribuir. O famoso culto inútil, talvez. Quase isso. E ele faz um retrospecto histórico muito legal sobre como o trabalho manual ou o comércio eram vistos antigamente. Mostra como essa coisa de respeitar o trabalho honesto é bem nova na história. Na Grécia Antiga, por exemplo... Lembro disso no texto. Figuras como Aristóteles, Platão. Exato. Eles consideravam essas atividades, tipo artesanato, agricultura, comércio, como ignóbeis, incompatíveis com a virtude e com ser um cidadão pleno. A ideia era que, para ter cultura, precisava ter ócio, tempo livre. E esse tempo livre da elite dependia do trabalho de outros, muitas vezes de escravizados. É impressionante pensar nisso hoje. E na Idade Média? Bom, aí o sacerdócio ganhou um certo respeito, mas o trabalho comum, o braçal, continuava lá embaixo na escala de valor. Griggs diz que foi só no século XIX, com as ideias democráticas ganhando força, que o trabalho começou a ser visto com um pouco mais de dignidade. Certo. E qual o impacto disso para nós, hoje? Ou para a época dele, pelo menos? Então, isso leva a um dilema que ele já via como moderno. Se antes a cultura era coisa de uma classe ociosa, isolada, agora, com muito mais gente na luta pela vida, como ele chama, a cultura tem que ser encontrada ali, sabe? Dentro dessa luta diária. Entendi. A vocação deixa de ser um empecilho para a cultura. E se torna o principal lugar para cultivá-la. Não dá mais para esperar a aposentadoria ou as férias para buscar crescimento pessoal. Tem que ser no dia a dia. Ok, faz sentido. Mas como? Como fazer isso na prática? Ele fala de uma tensão, né? Entre sonhos e realidade. Sim, isso é muito interessante. Nossos sonhos, nossas ambições são meio infinitos, né? Mas a nossa capacidade de agir, de fazer, é limitada. A gente sonha com palácios, catedrais, mas a vida real exige que a gente coloque um tijolo de cada vez, com foco. Tem aquela citação que ele usa, atribuída ao Thoreau. Isso, que o jovem junta material para fazer uma ponte até a lua. E o homem maduro usa o mesmo material para construir um galpão. Exatamente. Mas a lição não é para abandonar o sonho, não é isso. É entender que é melhor construir um galpão útil, real, do que só ficar sonhando com a ponte para a lua. E de um jeito meio filosófico, ao construir bem esse galpão, você realiza o ideal que estava ali. A ação concreta, mesmo que modesta, dá vida ao potencial. É tipo a história do Michelangelo e o bloco de mármore, né? A montanha de mármore está lá cheia de possibilidades. Mas a obra só nasce quando ele escolhe um bloco e trabalha nele. Libera a forma que está ali dentro. A ação focada que realiza. Faz sentido. E ele aplica isso para outras áreas também. Ciência, arte. Sim, na ciência, por exemplo. Ele diz que o valor de um laboratório não é só memorizar mais fatos que um livro. Às vezes até se aprende menos fatos ali.
O importante é desenvolver a capacidade de lidar com problemas novos, de observar, de pensar cientificamente. É o crescimento da mente, não só o acúmulo de informação. Entendi. E na arte? Mesmo com tanta coisa já criada. Mesma lógica. O ato de criar, mesmo que a obra não seja uma revolução, é fundamental para o desenvolvimento do artista. E abre portas para a gente apreciar mais o mundo. O valor está no processo, no fazer. Tá, legal. Ação focada. Processo. Mas aí vem a pergunta. E o trabalho chato? Aquele repetitivo que parece não levar a lugar nenhum. Vender a mesma coisa todo dia, preencher relatório, lavar a louça que amanhã tá suja de novo. Griggs chama isso de trabalho morto, né? Dead work. Como achar cultura nisso? Olha, aqui vem uma das ideias talvez mais contraintuitivas, mas muito fortes dele. Ele argumenta que é justamente esse tal trabalho morto quando a gente faz ele com lealdade, com constância, com senso de propósito. É ele que constrói as qualidades essenciais do caráter. E para Griggs, essas qualidades são a verdadeira cultura. Então cultura para ele não é só erudição, saber um monte de coisa. Não, principalmente. É mais sobre ter disciplina, paciência, coragem, para continuar mesmo quando é difícil, ter serenidade, manter o ideal em vista mesmo na rotina mais árida. Entendi. Então ele diferencia bem conhecimento de sabedoria, né? Totalmente. Conhecimento é ter informação. Sabedoria é ter profundidade, compreender a verdade das coisas. E essa sabedoria, ele diz, não depende tanto de estudo formal. Depende mais de sinceridade, de ser verdadeiro naquilo que se faz. E o trabalho sério, mesmo mais simples, ajuda nisso? Ajuda, porque ele nos conecta com a realidade, com os limites, com a necessidade de persistir. Ajuda a juntar o saber com o ser. Mas é muito fácil a gente olhar para o nosso trabalho e achar ele um saco, e olhar para o do outro e achar incrível, né? Nossa, sim. Ele chama isso de ilusão de ótica. A gente sente na pele o esforço, a monotonia do nosso, mas do trabalho dos outros a gente geralmente só vê o resultado final. O palco, o livro pronto, a cirurgia bem-sucedida. Parece fácil. O pianista que a gente aplaude, mas não vê as horas de treino. Exato. Ele lembra que não tem atalho fácil para coisa que vale a pena. Cita até Spinoza, se não me engano. Algo sobre coisas nobres serem difíceis. Isso. Todas as coisas nobres são tão difíceis quanto raras. E a sacada talvez elas sejam raras justamente porque são difíceis. O valor tá na dificuldade superada com integridade. Entendi. A rotina pode construir, então. Mas e o excesso? O próprio Griggs não alerta que muito trabalho morto pode embotar, deixar a pessoa meio mecânica? Alerta, sim. Com certeza. É fundamental ter equilíbrio. Precisa do esforço focado, mas também precisa saber relaxar, se abrir para outras coisas, respirar. E ele aponta um perigo que talvez seja ainda maior, especialmente nas profissões vistas como superiores, as intelectuais, artísticas, de liderança. Qual perigo seria esse? A grande tentação da farsa, do parecer ser mais importante que o ser. Porque o sucesso no mundo muitas vezes recompensa a aparência, a pose, a pretensão. Como assim? Que tipo de pretensão? Ele dá exemplos bem diretos. Profissionais que dependem muito da confiança do público ou que lidam com um conhecimento muito específico. O líder religioso que se sente pressionado a ser um modelo perfeito, às vezes inatingível. O médico que, de certa forma, o sustento dele pode parecer ligado à doença dos outros. O advogado que o sistema às vezes paga para fazer o falso parecer verdadeiro. Exato. O professor, que pode acabar pegando os maneirismos de autoridade por lidar sempre com mentes mais jovens. O escritor, o jornalista, tentado a seguir a onda do momento, superficial, ou apelar para o baixo nível para ter sucesso rápido. Nossa, é uma crítica bem forte. Ele está dizendo que o mundo meio que suborna os líderes para serem piores? De certa forma, sim. A busca pelo aplauso fácil, pela frase de efeito que impressiona, mas é vazia, pode levar a pessoa a se afastar da sinceridade.
Para o Griggs, a única coisa que salva disso é um compromisso radical com a verdade. Consigo mesmo, acima de tudo. A atitude interna com que a gente faz o trabalho é o que define o valor final. É a velha briga entre ser e parecer. Ok. E se a pessoa sente que, sei lá, já deu o que tinha que dar naquele trabalho, que não tem mais para onde crescer ali? Bom, aí Griggs tem uma sugestão ousada para a época. E talvez para hoje também. Se for possível, mude de trabalho. Ele acha que o crescimento pessoal deveria valer mais que dinheiro ou status. Dá até aquele exemplo radical do Thoreau com o lápis. Aqui, depois que ele aperfeiçoou o lápis, não quis fazer mais porque já tinha aprendido aquilo. Isso. Claro que é um exemplo extremo, pouco prático para a maioria de nós, mas ilustra bem a prioridade que ele dá ao aprendizado contínuo. Só que mudar de emprego nem sempre é fácil, né? Tem contas, família, responsabilidades. Claro, ele reconhece isso totalmente. E aí vem a outra solução dele que eu acho fantástica. Cultivar uma avocação. A vocação? O que seria isso? É tipo um interesse paralelo forte. Um hobby levado a sério, uma paixão, algo que a gente faz na margem da vida, naquele tempo que sobra que muitas vezes a gente desperdiça. E ele dá exemplos de gente que fez coisas incríveis nessas margens, né? Exemplos impressionantes. William Cullen Bryant, poeta super importante nos Estados Unidos, era editor de jornal o dia todo. John Stuart Mill, O filósofo economista? esse mesmo, trabalhou 35 anos num escritório tipo burocrático da Companhia das Índias Orientais. Toda a obra gigante dele foi feita nesse tempo livre. E Matthew Arnold, poeta, crítico, uma figura enorme na Inglaterra, era inspetor de escolas, um trabalho super desgastante. A obra que fez eles serem lembrados nasceu com uma vocação. Que coisa, né? Então a vocação não é só uma fuga, um passatempo? De jeito nenhum. Griggs diz que ela tem um efeito duplo. Primeiro, ela traz realização por si só, naquela área que a pessoa gosta. E segundo, o que é mais surpreendente, ela revigora a pessoa para a vocação principal. Dá mais energia, mais perspectiva. Ele fala de uma aritmética do espírito. Isso, onde duas tarefas podem ser mais leves que uma. Ter essa outra paixão, esse outro foco, ajuda a gente a lidar melhor com os desafios do trabalho principal. Reservar um tempo para isso, paradoxalmente, faz a gente ser mais eficaz no resto. Pensando em tudo isso que a gente conversou, qual seria a mensagem final de Griggs sobre essa relação trabalho e vida? Olha, ele conclui que o trabalho sério é essencial para a sanidade mental mesmo. O pessimismo, o desânimo, muitas vezes vem da ociosidade, da falta de um rumo. Manter a fé em ideais, em coisas boas, exige que a gente lute por eles no dia a dia. Por isso, todo mundo precisa de uma vocação, de um trabalho que conecte com a realidade, dê um senso de propósito. E ele diferencia as atitudes que a gente pode ter em relação ao trabalho, certo? São 3 níveis. Sim, ele descreve 3. Primeiro, o espírito comercial. É a troca justa. Faço meu trabalho, recebo o meu pagamento. Honesto, mas limitado. Depois, o espírito profissional. É agir de acordo com a ética da profissão, ter orgulho do ofício, o tal espírito de cor. Já é melhor, tem um padrão. E o nível mais alto para ele é o espírito de oportunidade ou de missão. É ver o trabalho não só como um emprego, mas como um caminho de vida, uma chance de crescer e de servir ao mundo. É dessa atitude que nasce o melhor trabalho, então? É o que ele diz. O trabalho mais significativo, aquele feito pelo bem da vida, não por obrigação ou só pelo dinheiro? Isso realmente muda a perspectiva. Quer dizer que até o trabalho mais simples pode ser visto como uma missão. Sem dúvida. O Griggs insiste nisso. Os maiores sacrifícios, as grandes obras da humanidade, raramente foram feitas por dinheiro ou fama. Foram por um ideal. Ele usa exemplos bem simples, como oferecer um copo de água fria com compaixão, ou cita o Emerson falando de uma faxineira que, pela nobreza do espírito dela, transformava aquela tarefa humilde em algo sublime. O valor não está no tamanho do ato, mas no espírito por trás dele. Exatamente. Por isso, para ele, não existe trabalho superior ou inferior em si.
A diferença está no ideal que a gente consegue expressar através dele. Então é fundamental a gente aprender a valorizar o nosso próprio trabalho, por mais modesto que ele pareça. É crucial. Ele critica aquela ilusão de achar que o passado foi heróico e o nosso presente é banal, comum. A vida sempre foi comum, cotidiana para a maioria das pessoas. Ela só se torna sublime para quem vive sublimemente, com propósito, com sinceridade, em qualquer época. Então, a grande chave é reconhecer o momento presente como a nossa oportunidade suprema e a tarefa que a gente tem na mão como nosso chamado mais importante naquele instante. Essa é a essência da mensagem dele. Encarar o agora e a tarefa à mão dessa forma transforma a vocação. Deixa de ser só um emprego e vira uma ferramenta poderosa para cultivar cultura, caráter, serviço, sanidade e sabedoria. O trabalho vira um caminho de autodesenvolvimento. Resumindo então, a grande lição de Griggs, mesmo vindo lá de 1914, é que nosso trabalho pode ser muito, muito mais que um emprego. Pode ser um campo fértil para a gente se construir, né? Desde que a gente encare com sinceridade, com esforço consciente e com essa visão de oportunidade, de missão. E a ideia da avocação é um lembrete muito valioso sobre como achar equilíbrio e fontes extras de energia e significado, especialmente se a vocação principal parece meio desgastante ou limitada. Dá um fôlego novo. Então, fica a reflexão, né? Como seria a nossa experiência diária, nosso crescimento, se a gente aplicasse conscientemente essa ideia de missão ou oportunidade ao nosso trabalho, mesmo nas tarefas mais rotineiras. Ou, quem sabe, qual a vocação, qual paixão, talvez esquecida, pode estar ali, esperando na margem da nossa vida, pronta para enriquecer todo o resto. É algo para se pensar. Muito bom. Obrigado por nos acompanhar nessa conversa profunda. Até a próxima.